Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. Você já ouviu falar sobre o termo populismo? Pois bem, populismo é um dos conceitos mais controversos em toda a literatura política e faz parte da história do Brasil e, de certa forma, da história de toda a América Latina. De modo geral, a gente pode entender o populismo como uma relação de poder, onde as estruturas formais do sistema político, seja o Congresso, a democracia, a criação de leis, são substituídas pela relação direta entre um líder carismático, uma forma de discurso carismático, direcionado diretamente para o povo. Então é uma maneira de exercer o poder. E é claro que o discurso populista geralmente fala diretamente nos anseios da população, mas com muita frequência ele é também um discurso controverso. Por exemplo, nos anos 30 nós tivemos a figura do Getúlio Vargas, a ideia do pai dos pobres, ou como o getulismo se apropriava dos pobres, da necessidade dos pobres, para governar diretamente para os pobres, não se importando muito com aquilo que seria uma instituição política ou as instituições políticas como um todo. De lá para cá, o termo populismo foi ganhando várias mudanças, vários nuances, mas de modo geral a gente entende o populismo hoje como uma prática representada por um líder carismático que fala diretamente aquilo que a população quer ouvir, ou que transforma os anseios, os medos da população num discurso político. Porém, contraditoriamente, ele se apropria desse discurso e apropria-se dessas práticas para se manter no poder. Pensamos, por exemplo, Getúlio Vargas, que ao mesmo tempo era o pai dos pobres, mas também chamado de mãe dos ricos, enquanto fingia agradar a população pobre, promoveu todo o financiamento da indústria brasileira e das pequenas ideias burguesas daquela época. Os principais representantes ou estudiosos desse fenômeno no Brasil é o sociólogo Francisco Wilford. E eu deixo aqui como referência 3 livros básicos dele. O primeiro chama-se Política e Massas, o segundo chama Estado e Massas no Brasil, e a principal obra onde ele vai analisar isso é O Populismo na Política Brasileira. Pois bem, a partir da teorização do populismo provocada ou feita, elaborada, estudada pelo Francisco Wilford, o termo populismo acabou virando jogo. E hoje todas as políticas, todas as propostas que visam melhorar a vida da classe trabalhadora são logo desqualificadas como sendo populistas. O que criou um certo ar de que o populismo está atrelado diretamente ao pensamento de esquerda ou a todo tipo de pensamento social. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês que, embora isso seja verdade, não é exclusividade. Existe também o populismo de direita. Pois bem, o que seria o populismo de direita? Enquanto o populismo de esquerda está centrado na figura dos pobres, na questão social, o populismo de direita se apropria de outra demanda popular que interessa fortemente as elites e transforma isso num discurso como se fosse para as massas. Por exemplo, o problema da violência no Brasil, que é um problema terrível, ele é apropriado pelo discurso populista através da frase bandido bom é bandido morto ou através da ideia de armar a população. Nada mais é do que transformar um anseio popular num discurso para as massas. O candidato Bolsonaro utiliza muito bem a ideia de um populismo de direita, mas não o faz sozinho. Existe também toda a crítica aos impostos e todo o discurso aos impostos, que é um discurso que beneficia exclusivamente as elites, que essas pagam menos impostos e não querem pagar, obviamente, mas ele é transformado num discurso para as massas. Ora, no Brasil a gente paga muito imposto, o dinheiro dos nossos impostos é desperdiçado, embora a gente sabe que 50% ou mais dos nossos impostos são pagos a rentistas, a banqueiros. Esses mesmos banqueiros, esses mesmos rentistas utilizam a crítica aos impostos como se fosse um interesse das classes populares. Ou seja, nós temos aqui um outro populismo de direita se formando, muito bem representado nesse atual momento, nesse atual cenário político, pelo candidato João Amoedo. Cabe a você acreditar, se quiser ou não, porque o populismo é muito centrado na figura da crença em que alguém que vive do rentismo vai atacar esse tipo de sistema. Pois bem, é importante a gente ter esses conceitos em mente para entender que
que esquerda e direita não são fins em si, mas eles estão presentes no debate político, e termos como populismo ou até mesmo fascismo, o fanatismo, não são exclusividades de um desses lados do espectro político, mas eles estão presentes em todos. Resumindo, enquanto o discurso populista de esquerda foca muito nas necessidades sociais, o discurso político populista de direita foca muito na questão dos impostos e na questão do armamento, pelo menos no atual cenário do Brasil. Pois bem, desde já, curta esse vídeo, dê like, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal e, de repente, por que não, me seguir lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, @me sigam. Forte abraço para todos e valeu!